Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. E quem é que faz essa transformação? O mundo racional com o seu superior, que é o racional superior, e os deuses da transformação e degeneração. A planície que não estava pronta para entrar em progresso é que é a causa da existência desse mundo degenerado, deformado, poluído, enfraquecido. Porque desta planície surgiu a Terra com a quentura do foco de luz, que começou a esquentar a planície, e dela começou a sair uma resina, e que essa resina com a quentura empolou, depois torrou, depois virou cinza, a origem da Terra. E a planície, com a quentura do foco de luz, com o tempo, foi amolecendo, depois virou goma, até que com o tempo virou líquido, virou água. A água penetrou na cinza, que é a Terra, o início da geração e formação dos seres existentes. E os racionais que vieram descendo com a planície foram perdendo as virtudes. Depois de todas elas perdidas, se extinguiram em cima do início da água e do início da terra. E por se extinguir em cima da matéria, se materializaram. Essa é que é a causa da ligação dos de cima com os do chão. É a causa de serem chamados de animal racional. Essa materialização foi a causa da existência da máquina do raciocínio. Então, ficou sendo animal de origem racional. Porque antes de ser animal, era racional. Daí é que houve a união dos dois mundos, o mundo racional com o mundo animal. E ficaram sendo animal racional. E a água, ao penetrar dentro da cinza que é a terra, mofou e chocou. Esse mofo, o líquido branco, começou a formação dos vírus visíveis e invisíveis, e microvírus e micróbios. A água é que é uma energia que degenerou do que era. Essa energia começou a fabricação das máquinas de vida provisória. A água se transformando porque mofou uma massa, que é o mofo, branca. E dessa massa foi construindo os órgãos, formando daí as mecânicas de todos os organismos, reunindo todos eles e compondo e botando para funcionar. Porque a água é viva e por isso fabrica vidas. E foi a água que fabricou toda essa mecânica material e uma parte da mecânica celestial. Por a água ser uma energia de vida poderosa, fabricou todas as vidas e fabricou tudo para manter as vidas que fez. Por a planície ter assim se transformado. Para ver que a água é o Deus da terra. Havendo água, há alimentação para todos. E não havendo água, não há alimentação para ninguém. E não havendo água, não existem vidas. A água é uma vida, fábrica de vidas, mantedora de vidas e dona de todas as vidas. E por isso, sem água, ninguém passa. O oxigênio e o hidrogênio, tudo isso são feitos da água. Então é assim, os seres deformados aqui nesse campo de matéria vieram de um mundo de origem, que é o mundo racional. Foram se transformando, se degenerando, aqueles corpos de massa cósmica puros, limpos e perfeitos. E assim se transformaram em terra e água, pela degeneração que passaram. É isso, professor Porfírio? Perfeitamente. Esse é um resumo geral que nós podemos, resumo geral do Universo em Desencanto sobre a formação do mundo e o antes do ser. Então tem elementos que nós não estávamos habituados ao conhecimento. Mas pelo que nós temos de conhecimento bíblico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, nós podemos resumir o texto em 3 classes de deuses.
o verdadeiro Deus, o mundo racional da pureza, o homem, que é o segundo Deus, que no caso são uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria e dando consequência ao homem, o Deus homem. E a água, que é a natureza, em resumo, o Deus água, que é a dona de todas as transformações. Dessas três classes de deuses, então, o homem é que é o irresponsável, né? Como se diz, é irresponsável por tudo que acontece, porque ele que faz a transformação da água. E, evidentemente, isto acontece dentro de um plano que o verdadeiro Deus é o criador da unidade, do absoluto, para a existência dessas transformações. A base, a lógica e causa e efeito. Esses elementos todos nós podemos configurar, resumidamente, a planície racional como sendo uma criatura. Eu posso também usar a palavra criatório. Então, uns tantos habitantes do mundo racional penetram esta criatura, uma massa de energia cósmica, e que vão fabricar vidas. Mas por estarem fabricando vidas fora do natural, o criatório fora do natural, houve a degeneração e a deformação. Daí se constituindo essas três classes, esses três poderes de deuses. O Deus do absoluto, o raciocínio superior a todos os raciocínios, o homem, como sendo a parte que age dentro da liberdade que lhe foi concedida pela criação da unidade divina, do primeiro, do verdadeiro Deus. A liberdade é uma característica da pureza, e a água como sendo a natureza ou a planície que se transforma em água e terra, porque dentro desta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e esta parte que não estava pronta foi justamente a parte que virou resina, que é a parte que vem se deformando. E a água, que é a planície, que é a massa de energia cósmica que vai se transformando em água, que vai ser o Deus da criação, porque a terra sozinha não produz nada, precisa da água. Mas a água, para produzir, precisava do homem, na forma cósmica, não o homem hoje. O homem hoje é o bicho, é o animal. Por isso é que ele paga as consequências do que fez para si mesmo. Por isso é que o homem se tornou um bicho, um parasita, vivendo no mundo sem saber por quê. Mas antes de ser o bicho, o animal de origem racional, era racional puro, limpo e perfeito, que no uso da liberdade se constituiu como Deus, um segundo Deus, para poder causar todas essas transformações. E por isso, quem paga as consequências são os autores das transformações. Confere, doutor Carlos. Confere, é verdade. Essa parte dos deuses é muito interessante porque na mentalidade dos povos sempre teve isso com relação aos entes invisíveis e às forças da natureza, né? Então, de onde veio o sincretismo, culturalmente a evolução histórica veio dando isso, mas na primeira fase desse segundo mundo foi só degeneração. E aí o astral superior parou o seu progresso e ficaram. Dentro do astral superior tem uma hierarquia, né? Então tem os que se pode chamar de deuses, né? Do astral superior. São muito superiores. Tem os guias, tem os protetores, usando a linguagem, né, de intermediação de linguagem, né? E quando chegou ao nível dos planetas, é considerado o teto da manifestação cósmica. Para nós é o teto, mas para o astral superior é o piso, né? É onde eles andam. Os planetas se alimentam da energia mediadora racional e dali para baixo tem o mundo espiritual, que são entes invisíveis e imortais. Então, para o ser humano sempre foram deuses, né? Agora, o ser humano, quando perdeu todas as virtudes, nasceu aqui nesse segundo mundo como um bebê recém-nascido, sem saber nada, não tendo quem ensine, não sabe nada. Se aprender a falar muito, fala muito, mas não sabe o que fala, é um papagaio, está desde o primeiro volume. Então, a questão é simples, sem conhecimento de cultura racional, não há evolução cultural do raciocínio.
E aí a pessoa entende todas as manifestações históricas do passado. Os deuses de cada povo têm uma representação, um denominador comum, que é a astrologia. Os cultos do artifício sempre relacionaram isso. Carl Gustav Jung, ele, psicólogo, psiquiatra, era médico suíço, ele estudou muito a fundo a astrologia e viu esse denominador comum de todas as culturas, os arquétipos que ele falou do inconsciente coletivo. Então, isso é uma realidade real em termos de energia. Eles sempre existiram, a gente ficou sem o senso de poder vê-los, mas os antigos tinham, na fase de astrologia, tinham contatos, as histórias ficaram, as histórias depois, com o tempo, a humanidade perdeu virtudes, né? Quando passamos de mediador racional do tempo da fase do alfabeto astrológico para animal racional, aí a gente ficou só pensando na matéria, né? E aí as histórias do passado, quem conhecia, viraram lendas, depois com o tempo viraram folclore, com artifício virou nada, porque não existe nada para o artifício lá em cima. Mas são tudo energia. A psicofísica vem antes da biofísica, né? Então são os deuses da história. Mas o verdadeiro Deus é o racional superior. E ele nos dá essa cultura racional, a energia racional pura, limpa e perfeita para desenvolver o raciocínio culturalmente. Interessante, doutor Carlos, que quando se fala da importância da água aqui na Terra, a gente se lembra logo de imediato, as pessoas lembram da água, a importância da água para matar a sede, para cozinhar os alimentos, para tomar um banho, para molhar as plantas, mas através do estudo da cultura racional, que é um estudo completo, uma obra completa, nós podemos, o ser humano vai tomar conhecimento que a importância, o poder energético da água é muito maior do que se pode imaginar. Então, é muito bom realmente estudar a cultura racional para a gente tomar conhecimento, saber com detalhes uma coisa que é aparentemente simples, né? A importância da água, mas ela é muito maior do que a gente pode calcular. Os poderes dela, os poderes energéticos da água, a utilização dela na vida do ser humano e as transformações que ela pode causar na nossa vida. O planeta deveria se chamar Planeta Água, né? Porque tem mais água do que terra. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo com esse Universo Desencanto, Cultura Racional e Salve.